Sejam muito bem-vindos. Sou a Sandra Macedo, sou professora de Educação Visual e de Educação Tecnológica e coautora do novo projeto de Educação Visual da Raiz Editora para o segundo ciclo Criarte. Este projeto foi concebido tendo como foco dar resposta às necessidades de ensinar e desenvolver os vários domínios das artes visuais de forma dinâmica e apelativa para os nossos alunos, jovens da geração da resposta imediata e que necessitam de muita aprendizagem para conseguirem dar respostas críticas e fundamentadas. Assim, o Manual Criarte apresenta conhecimentos e saberes expostos de forma clara e coerente ao longo dos 5 capítulos, sempre acompanhados de contexto visual apelativo que cativa os alunos e os leva a analisar e explorar além do texto. É exemplo disto o vastíssimo leque de imagens que inclui e que possibilitam uma apropriação e reflexão mais completa e significativa das aprendizagens explanadas na mensagem escrita. O Manual Criarte pode ser também utilizado em contexto de ensino-aprendizagem na estratégia de aula invertida, pois qualquer professor pode lançar um tema, através da exploração do manual e de todos os seus recursos. Os alunos podem assim fazer uma aprendizagem prévia autónoma que nos permite, depois, uma abordagem mais contextualizada e profunda, logo mais efetiva a médio e longo prazo do conteúdo que queremos ensinar. Como exemplo de apropriação e reflexão, além dos textos e imagens que podem ser ativamente explorados, apresentamos também o Podes Visitar. Este consiste na proposta em contexto de visitas de estudo que podem ser realizadas pela escola ou em família, sendo todas acompanhadas de um guia exclusivo para o professor no dossiê do professor, que contém a informação necessária para a marcação da visita de estudo e acompanhamento dos alunos, como podemos ver neste exemplo. E como as visitas a monumentos históricos e museus ajudam a despertar a curiosidade do aluno, esta rubrica também o ajudará a conhecer a arte e o património que nos rodeia, assim como a sua história, o que pode ser um ponto de partida para despertar a sua curiosidade pela obra de arte, pela técnica e pelos materiais utilizados no seu desenvolvimento e concretização. Neste enquadramento de apropriação e reflexão, temos ainda 2 suplementos que articulam com o manual: os cartazes e os artistas na sala de aula. Os cartazes são uma peça complementar em que o conteúdo já exposto no manual é apresentado de forma resumida e apelativa. Podem estar presentes na sala de aula com caráter informativo ou podem ser utilizados de forma interativa com os materiais manipuláveis disponíveis no dossiê do professor que os completam, permitindo uma utilização mais lúdica ou de caráter avaliativo, formativo ou sumativo, consoante o objetivo de cada colega. A peça Artistas na Sala de Aula foi concebida com o intuito de promover a apropriação e ativamente desenvolver a capacidade de comunicar respeitando os outros e as regras do jogo. Este complemento é constituído por cartões associados a imagens apresentadas e exploradas no manual, assim como através de e-stories disponibilizadas em contexto no manual interativo. Permite uma exploração conjunta em sala de aula, indo além do objetivo do jogo, facilitando um maior conhecimento da arte e do património artístico mundial, possibilitando também um trabalho individual do aluno, solicitado pelo professor, incentivando a autonomia e o desenvolvimento do estudo individual. Usado como jogo, consiste num conjunto de cartões que podem estar na posse do professor ou dos alunos, conforme a possibilidade de exploração escolhida, para os quais existe um conjunto de perguntas pré-definidas. Contudo, com base nos cartões, qualquer exploração pode ser feita, tornando muito vasta e criativa a sua utilização. Para apoiar o professor, existe um guião de exploração que inclui as perguntas e as regras de jogo. Além destes recursos e rubricas, disponibilizamos ainda em contexto no manual interativo PowerPoints, vídeos e interatividades cuja finalidade é, uma vez mais, enriquecer a experiência de aprender e facilitar a tarefa de ensinar. A exploração destes recursos pode servir como ponto de partida, como complemento ou como súmula de uma aprendizagem.
No âmbito da interpretação e comunicação, o CRIART responde às necessidades de desenvolver estratégias para a construção das relações entre o olhar, o ver e o fazer através da rubrica Interpreta e Comunica e do caderno de atividades que complementam o manual. Contextualizado no manual, o Interpreta e Comunica desafia os alunos a fazer depois de olhar e de ver. Permite a concretização direcionada de um produto final, no qual a possibilidade de desenvolvimento criativo e comunicativo se encontra sempre presente. As atividades, além da realização orientada, incluem uma listagem do material necessário para a sua concretização, podendo ainda direcionar os alunos para o diário gráfico, um suplemento incluído no caderno de atividades. Este suplemento é um suporte para desenvolvimento das tarefas do Interpreta e Comunica, com indicação do professor ou livremente, servindo como forma de desenvolvimento pessoal e de aprendizagem dos alunos. Quando solicitado pelo professor, pode ser usado com caráter obrigatório em contexto de trabalho de consolidação para casa ou como trabalho de desenvolvimento e interpretação na sala de aula. O caderno de atividades é um suplemento criado para fomentar a necessidade constante do fazer. Pode ser utilizado por recomendação do professor ou por autorrecriação do aluno, uma vez que é composto por uma parte destacável para a realização das atividades devidamente orientadas e explicadas, que estão enquadrados nos contextos teóricos resumidos que se encontram na lateral fixa do caderno. Após a realização e destaque das atividades, o aluno fica com um instrumento em formato de agenda que pode acompanhá-lo também no desenvolvimento das aprendizagens essenciais no âmbito das artes visuais no terceiro ciclo. Tal como no Interpreta e Comunica, as atividades do caderno de atividades podem ser concretizadas por solicitação do professor em contexto de sala de aula, como trabalho de consolidação para casa ou ainda como caráter avaliativo, formativo ou sumativo, para o qual concebemos grelhas com propostas de exploração dos objetivos pretendidos. Estas existem no dossiê do professor em formato físico, mas também em formato editável na escola virtual, totalmente adaptáveis às necessidades de cada um. Neste domínio, apresentamos ainda um recurso que pode ajudar os alunos a fazer depois de ver. São as dicas com arte, pequenos vídeos em que os alunos podem ficar a conhecer dicas e truques ou aprender conceitos e aprendizagens de forma prática e lúdica, com uma linguagem simples e um discurso descritivo e claro quanto ao que é explorado. É como um filme feito à mão. Mas antes de iniciares a tua sequência de imagens animadas em Flipbook, existem algumas características técnicas que deves ter presentes. Por exemplo, o formato ou as dimensões do bloco de papel podem ser vários, mas o meu conselho é que seja entre o A6 ou o A7. A experimentação e criação, além das inúmeras atividades e desafios que o professor pode criar para desenvolver com os seus alunos, através de todos os componentes do projeto CRIART, está reforçada na rubrica Experimenta e Cria. Esta rubrica, posta em contexto, fomenta a criação de um sistema próprio de trabalho, conjugando a experiência pessoal, a reflexão e os conhecimentos adquiridos com a experimentação plástica de todos os conceitos e temáticas que tenham sido abordados no seu contexto. O Experimenta e Cria permite ao aluno encarar desafios e resolvê-los com recurso a tudo o que foi apreendendo, desenvolvendo e aplicando a sua expressividade de forma própria e única. No projeto CRIART, para apoio do trabalho mais burocrático do professor, disponibilizamos 2 suplementos que são o dossiê do professor, que contém grelhas de avaliação do caderno de atividades de que já falamos, lista de material a disponibilizar aos alunos para a prática da disciplina, fichas de trabalho com 3 níveis, fichas de avaliação com 3 níveis, fichas de diagnóstico, roteiros de visitas de estudo
Como vimos anteriormente na rubrica, podes visitar e materiais manipuláveis, imagens que complementam o trabalho com os cartazes que o professor pode usar em sala de aula e que também já referimos. E o essencial do professor, onde são apresentadas propostas de atividades de articulação curricular estruturadas ao longo do manual para trabalhar em articulação com outras disciplinas. Além disso, no essencial do professor podemos encontrar o documento oficial das aprendizagens essenciais em articulação com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, planificações e outros registros do professor. O essencial do professor simplifica o nosso dia-a-dia, pois aqui colocamos apenas o que é fundamental para levar para a sala de aula. A partir desta base, cada professor poderá acrescentar ou retirar aquilo que quiser de acordo com as suas necessidades, funcionando como um caderno inteligente. Estes materiais serão disponibilizados em formato digital ou editável, possibilitando a cada um a adaptação à sua realidade. Obrigada por terem estado desse lado. O Criarte é o resultado de largos anos de experiência enquanto docentes de educação visual. Durante esses anos fomos recebendo feedback e sugestões de vários colegas de norte a sul do país e ilhas que nos dão a certeza de que este projeto representa não só a nossa paixão pela arte, mas também uma resposta concreta aos desafios diários dos professores de educação visual do segundo ciclo. Neste novo ciclo, faça uma escolha segura e conte com o Criarte para tornar os seus alunos mais capazes de conhecer, interpretar e comunicar a arte visual que os rodeia.